Olá, amigos. A gente está aqui com Vamos Falar de Geopolítica, numa nova estrutura que a gente vai implementar aos poucos. A gente vai falar hoje que o Brasil é brasa e os Estados Unidos são fumaça. Mas por que isso? Porque o Brasil é um país que está crescendo, é um país aí que tem potencial, a gente tem muito minério, somos o oitavo produtor de extração de petróleo, somos o oitavo maior produtor de petróleo. Somos os maiores produtores agrícolas, concorrendo de perto com os Estados Unidos. Em alguns produtos somos o segundo, somos o terceiro, mas em muitos somos o primeiro. E assim, a gente tem maior reservatório de água do planeta. Temos uma posição geoestratégica aí fenomenal, que é no Atlântico Sul, que interrompe aí a circulação, pode interromper a circulação de mercadorias aqui para a Europa, para os Estados Unidos, para a África, para a América do Sul, né? E até para outros continentes que transitar, eventualmente os barcos estejam transitando por aqui, né? Então, assim, o Brasil tem todo um potencial, é membro dos BRICS, é um país aí que tem bom relacionamento com todos os países do mundo, exceto uma picuinha aqui ou outra agora com Trump, com Israel, mas é um país que é reconhecido, é um país aí que é popular no mundo inteiro, né? É, enquanto isso, os Estados Unidos estão decadentes, estão com uma crise econômica, né? É, o exército, que ainda é o maior do mundo, a maior força terrestre, aérea, naval já não é a maior é a da China, mas a naval ainda, embora seja menor, a dos Estados Unidos possui mais tecnologia, é uma marinha, digamos, melhor. Agora, força aérea e força a gente questiona um pouco. Quanto à força terrestre, o exército americano não é um dos melhores do mundo. Em questão de número, é ultrapassado aí por Índia, por China, por vários outros países, né? O Brasil, militarmente, não é um país aí forte, né? E a gente vai adentrar um pouquinho nessa questão, né? Então, assim, desde o início eu estou chamando esse tarifaço do Trump de sanção. Porque é uma sanção. É uma sanção porque ele visa mudar o governo, não é porque ele é próximo do ex-presidente. Não é isso. Ele quer alguém alinhado, né? Há muitas pessoas que são alinhadas aos Estados Unidos no sentido de fazerem tudo o que o tiozinho Sam pedir. Eu falo tiozinho Sam porque já é um velhinho, já não tem o vigor que tinha antes, nos anos 60. Né? Hoje os Estados Unidos são uma potência, continuam sendo a maior potência do planeta, porque possuem bases aí, cerca de 800 bases espalhadas pelo globo, porém já não é tão eficiente, já não é tão eficaz e não tem o fôlego que tinha antes, né? Então, nesse aspecto, eu falo tiozinho Sam. E o Brasil é brasa, aquela brasa que está pegando fogo. O Brasil tem muito potencial, muitos países enxergam isso, a Rússia, a China, a Europa enxergam isso e a gente tem parcerias estratégicas e pode aumentar muito isso, né? Então, enquanto os Estados Unidos taxam o Brasil, sancionam para que o governo seja submisso, o Brasil saia dos BRICS, exporte a preços baratos para os Estados Unidos, a preço barato, tudo, né, minério, tudo que os Estados Unidos precisa, né? É, se o Brasil fizer isso, ele vai perder aí o bonde da história, vai deixar de crescer. Não é isso que os brasileiros desejam, né? Há governos que fariam isso, muito alinhados aí a um projeto neoliberal, né? O Brasil precisa agora pensar em si, ter um projeto nacionalista e implementá-lo, né? Seguir isso com afinco, né? Então, o que o Brasil pode fazer aí
com os Estados Unidos. Simplesmente buscar mercados. É importante buscar mercados. Mercados na Europa, no Sudeste Asiático, na China. Fortalecer, diversificar. O Brasil precisa diversificar aí, a sua exportação, né? Não depender tanto da China, nem dos Estados Unidos, não depender de um país. A China é um país mais amigável, digamos assim. Ele não implementa sanções como os Estados Unidos estão fazendo. Porém, não se sabe amanhã, né? Então, o Brasil tem que buscar a diversificação de mercado. O Brasil tem que vender para os países de que ele é importante, de que ele é estratégico. Não simplesmente um produtor de commodities, mas que é um país importante, né? E isso tem um preço, né? Isso reverte-se para o próprio Brasil, né? Então, a par disso, além de buscar mais mercados, o Brasil não pode ficar quieto com o que os Estados Unidos estão fazendo, né? Então, assim, o que seria interessante? O Brasil começar a se fortalecer militarmente, que é um aspecto, comprar, mas assim, é muito caro ficar comprando aviões, comprar os recursos que umas grandes potências têm. Então a gente pode fazer que nem o Irã está fazendo, né? É, comprar mísseis, já que a gente não tem condições de fabricar mísseis como o Irã faz, como a Rússia também faz, como a China, os Estados Unidos. De início a gente compra e faz a tecnologia reversa, a gente desmonta, produz aqui e começa a fabricar. A gente precisa ter a transferência aí de tecnologia, né? Então isso é um primeiro passo. A gente já tem uma indústria que está aí em procedimento falimentar, né? Que o governo poderia encampá-la, o governo poderia estatizá-la, né? Ou financiar através do BNDES, né? Para que ela pudesse se reerguer, que é a Vibras, que é pioneira aí na fabricação de mísseis. O Brasil tem uma indústria dessa. Então a gente tem que valorizar isso, né? Mas a par disso, isso não vai assegurar, num primeiro momento, uma condição estratégica que evite que os Estados Unidos venham aqui. E a gente tem que jogar, fazer um joguinho de checkmate nos Estados Unidos. Delicadamente, né? Sem ficar com discursos aí muito agressivos, mas ações efetivas, né? Então a gente pode discutir a questão da base de Alcântara, lá no Maranhão, da gente retomar, né? Porque é muito importante, possivelmente Rússia, Estados Unidos, desculpa, Rússia, China, Europa, Japão tem interesse de lançar foguetes daquela base, porque economiza combustível, é mais próxima, né? Por exemplo, da Lua, a saída é facilitada, né? Então a gente tem, primeiro ponto é isso. O segundo ponto, negociar com os países do BRICS e transformar Fernando Noronha em uma base aeronaval dos BRICS, com navios e aviões dos BRICS. E aí, transformar os BRICS em uma aliança militar. Por que eu estou falando isso? Para assegurar o interesse das economias emergentes. Fernando de Noronha, pelo posicionamento, está a 2.000 quilômetros da costa brasileira. Ela tem uma posição, agora eu fiquei em dúvida, se são 800 quilômetros ou 2.000 quilômetros, tá? Então, assim, ela está afastada do continente brasileiro, está no oceano, e ela fica a meio passo da África, caminho da Europa, né? Então ela tem uma posição estratégica para assegurar o livre trânsito de navios no Atlântico Sul, né? Então, como o Brasil não tem uma marinha forte, uma aeronáutica forte e eficiente para montar uma base bem estruturada lá e manter também aqui no território, no continente, a ponto de assegurar todas as fronteiras, é importante que a gente faça uma parceria. Lógico, sempre com tempo determinado, a gente não pode fazer como Cuba fez com Guantánamo, que hoje praticamente os Estados Unidos se apossaram, né? Mas fazer com algo temporário, bem definido, ou com BRICS, ou com um dos países membros.
Eu acho que o melhor seria com os BRICS, que uniria todos os países. Imagina a Índia, China, Rússia, Arábia Saudita, Emirados Árabes Unidos, Irã, Egito, África do Sul e Indonésia. Seria muito importante. Teria um peso geopolítico, estratégico fenomenal. E o Brasil precisa pensar nisso. O Brasil não pode ficar jogando dama. O Brasil precisa dar um checkmate no Trump. Olha, você está de brincadeira? Você sabe a nossa posição estratégica? Você sabe o que nós produzimos? E deixar bem claro que o Brasil não está de brincadeira. É lógico que isso precisa ser muito bem pensado, conversado com chefes militares, com os comandos militares, para verificar o que eles acham disso, porque tem a ver com a nossa soberania. A gente vai emprestar um território nosso, que é estratégico, além de lindo, né? Fernando Noronha é um paraíso, é estratégico. Mas o Brasil precisa pensar em dar um checkmate no Trump, né? Como a China fez, né? Como com o jeito russo de ser, a Rússia está fazendo, né? A gente não pode fazer que nem a Europa, ser submissa, não. A gente tem que pôr um basta. Porque o que o Trump quer é pegar toda a América Latina e realmente fazer da América Latina a colônia, né? O quintal dos Estados Unidos. E a gente já deixou de ser o quintal dos Estados Unidos. A gente não pode voltar a isso. Há muitos políticos que concordam com essa visão da gente ser quintal. Mas para quem pensa num Brasil grande, politicamente, geopoliticamente, socialmente forte, com futuro, a gente não pode concordar com isso. Quem é nacionalista não concorda com isso, né? Então a gente tem que pensar nessa vertente também, né? E, bem, esse foi o programa de hoje, né? Eu espero que vocês tenham gostado aí da introdução, dessas vinhetas, desse formato, né? A gente tenta fazer uma coisa mais leve.